Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, motivo de honra, motivo de glória. Nesta tarde está pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 25, do verso 31 ao verso 46. O título da mensagem vai dizer: o juízo final. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, vou começar a leitura. Aleluia, glória a Deus. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Aleluia! Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para você desde a criação do mundo. Glória a Deus, aleluia. Louvem o Senhor com palmas. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer aqui sobre o juízo final. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor, aleluia, colocará sobre a sua direita as ovelhas e à esquerda as cabras. Aleluia, as ovelhas somos nós. Aleluia, uma nova criatura, nascido em Cristo Jesus. Aleluia, não foi eu que aceitei o Senhor. Aleluia, foi o Senhor que me aceitou, foi pela misericórdia do Senhor que o Senhor me tirou do mundo do lamaçal do pecado, das garras do inimigo, das garras de Satanás, das garras do diabo. Ele me fez uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. Meus amados irmãos, hoje eu estou na presença do Senhor Jesus, hoje eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O Senhor deixou tudo pago na cruz do Calvário, o Senhor derramou até a sua última gota de sangue, por mim e por você, aleluia. Não é porque hoje eu estou na presença do Senhor que eu não posso falar que eu sou pecador, eu sou falho, aleluia, eu tenho uns defeitos, aleluia. Meus amados irmãos, aleluia, mas, aleluia, eu hoje estou na presença do Senhor. Eu deixei as coisas que eu fazia, as coisas do mundo. Eu bebia, eu usava droga, eu deixei tudo isso para trás, aleluia. Hoje, aleluia, hoje eu só olho para o Senhor, aleluia, eu só olho para Deus, o Criador do céu e da terra, aleluia. Se hoje eu estou aqui, foi pela misericórdia do Senhor, meus amados irmãos. Nós não devemos julgar os irmãos, aleluia, o nosso próximo, aleluia, pois só Deus que tem o direito de julgar, de apontar, aleluia, meus amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Quem sou eu? Aleluia, eu sou apenas um ser humano, aleluia, sou barro, aleluia, aleluia, glória a Deus, eu sou apenas um ser vivo, aleluia. Meus amados irmãos, aleluia, esta carne, aleluia, a nossa pele, ela vai voltar para o pó, pois do pó nós viemos, do pó nós voltaremos, aleluia. Mas a minha alma e a sua alma, para onde que vai, meus amados irmãos? Glória a Deus, aleluia. Se nós não se arrependemos dos nossos pecados, aleluia, não deixarmos o pecado, abandonar as coisas do mundo, nós não iremos ser salvos, meus amados irmãos, aleluia. Não é porque hoje estou na presença do Senhor que eu posso me glorificar jamais. A glória é para o eterno, o nosso Deus, o grande, aleluia, o Todo-Poderoso, o grande Emanuel, aleluia, o Deus, o Todo-Poderoso, aleluia, meus amados irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, por mim e por você. O Senhor Jesus Cristo, ele veio nessa terra, ele passou pelo que ele passou, mas ele venceu a morte de cruz, ele derramou até a sua última gota de sangue
por mim e por você, aleluia. Neste mundo não tem nada a oferecer, as coisas são tudo passageiras, meus amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: ide e pregai o evangelho a toda criatura do mundo. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Aleluia. Isso não é o que eu estou falando, aleluia. Isso é a Bíblia, aleluia. É a palavra do Senhor, do nosso Deus, que está aqui, aleluia, aqui dentro, aleluia. Quando eu abro a Bíblia, é a boca de Deus, aleluia. Eu venho falar, aleluia, que, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Esse contexto, aleluia, que eu venho dizer, aleluia, que a salvação, aleluia, através do intermédio de Jesus Cristo, aleluia, se encontra lá no livro, aleluia, do capítulo 6 de Efésios, do verso 10, aleluia. Que vai dizer assim: revestivos de toda a armadura, do capacete da salvação, da couraça da justiça, apertar o cinturão, colocar sandálias novas do evangelho e sapatos de fogo, aleluia. Meus amados irmãos, aqueles que estão de pé, que cuide para que não caia, aleluia. O inimigo, ele não quer as pessoas que estão do lado de fora, ele quer as pessoas que estão dentro da igreja, aleluia. Meus amados irmãos, se eu der uma brecha, o inimigo, ele entra na minha vida, ele me dá uma rasteira, ele destrói tudo, o meu casamento, ele destrói o ministério, ele destrói tudo, meus amados irmãos. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, meus amados irmãos. Lá no livro de Marcos, do capítulo 16, glória a Deus, aleluia. Do capítulo 16, do verso 15, vai dizer: ide pregai o evangelho, aleluia. Glória a Deus, aleluia, a toda a criatura do mundo. Mas, meus amados irmãos, muitos estão dentro da igreja, mas muitos não querem fazer a obra do Senhor, não querem sair para cá, para o lado de fora, para o campo de batalha, para levar a mensagem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E no capítulo 16, do verso 15, vai dizer, aleluia. Meus amados irmãos, nós devemos, aleluia, está certo pregar dentro da igreja, mas nós devemos pregar do lado de fora, alcançar almas, alcançar vidas, aleluia. Mas as pessoas não querem, muitas delas não querem, aleluia, só querem pregar com terno, com a gravata, aleluia. Só quer pregar dentro da igreja, meus amados irmãos. Glória a Deus, muitos, aleluia, não tem coragem de ir para a rua para pregar o ID do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, naquele grande dia, se nós não se arrependemos dos nossos pecados, aleluia, nós vamos ficar. Aleluia, se nós não se arrependemos enquanto nós estamos aqui nessa terra, vivos, aleluia, enquanto a vida é a esperança, arrependam dos seus pecados, larguem as práticas do mundo, abandona o cigarro, abandona a bebida, abandona essas coisas. Meus amados irmãos, glória a Deus, aleluia, o Senhor veio para todos, aleluia. O Senhor não faz exceção de pessoas. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. O Senhor veio para mim, o Senhor veio para o macumbeiro, veio para o traficante, veio para o assassino, o Senhor veio para todos, veio para o bêbado. O Senhor veio para todos, aleluia. Agora nós estávamos, aleluia, condenados. Nós estávamos na mão do diabo, de Satanás. Aleluia, mas o Senhor veio, aleluia, o Senhor deu a sua vida por mim e por você, pecador na morte de cruz, aleluia, o Senhor foi esbofeteado, chicoteado, caluniado, o Senhor recebeu aquela esponja com vinagre na sua boca, aleluia, o Senhor, aleluia, recebeu aquela coroa de espinho, o Senhor passou por tudo isso por mim e por você, meus amados irmãos, arrependam-se enquanto a vida há tempo, aleluia, enquanto a vida há esperança, aleluia, este mundo não tem nada a oferecer, o diabo ele só veio para roubar, matar e destruir, aleluia, como um ladrão, aleluia, ele só veio para isso, aleluia, lá no livro de João, do capítulo 10, do verso 10, vai dizer que o ladrão só veio para essas coisas, roubar, matar e destruir, ele não veio para outra coisa, aleluia, glória a Deus, meus amados irmãos, aleluia.
O inimigo, ele está furioso com a minha alma e com a sua alma, aleluia. A quem ele possa tragar, aleluia, meus amados irmãos, aleluia. Só tem dois caminhos, o caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. O caminho da porta larga, louvado seja Deus, aleluia, é o caminho que vai te levar, aleluia, à perdição, aleluia. Um dia eu estive numa maçã do pecado, um dia eu estive do lado de fora, aleluia. Um dia eu não nasci no berço evangélico, aleluia, glória a Deus. Um dia, aleluia, quem era eu não era nada, continuo não sendo nada, se eu estou aqui pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Pois o Senhor teve misericórdia, não tirou as suas mãos de cima de mim, aleluia. Nem para o lixo eu servia, eu era um trapo humano, eu não sou nem digno nem de desamarrar as sandálias do pé do Senhor, aleluia, nem de lavar os pés do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Meus amados irmãos, mas o Senhor veio, aleluia, para aqueles que não são, para confundir os que são. O Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que são, aleluia. Meus amados irmãos, o Evangelho, aleluia, para os corajosos, aleluia, para os verdadeiros, aleluia, para os guerreiros, aleluia, não é para aqueles, aleluia, para os covardes, aleluia, aqueles que têm vergonha de pregar a palavra do Senhor, que se escondem atrás da Bíblia, aleluia, que tem vergonha que envergonha o nome de Jesus, aleluia. Muitos, aleluia, negam o Senhor, não tem coragem de pegar e sair para fora, falar que o Senhor cura, liberta, renova, restaura, e salva e leva para o céu, aleluia, meus amados irmãos, morar no céu, vai ser lindo e maravilhoso, e você receber uma coroa com um diamante na sua cabeça, meus amados irmãos. As ruas vão ser de ouro, aleluia, onde os salvos vão passear. Ai, se eu tivesse asas, eu correria para lá, meus amados irmãos. As muralhas vão ser de jaspe, os portões vão ser de pérolas, aleluia, o Senhor, aleluia, o Senhor ressuscitou da morte de cruz, 3 dias depois, aleluia, da sua morte, ele ressuscitou, está à direita do sublime trono, aleluia, do nosso Deus. O Senhor já até preparou tudo para mim, para você, aleluia, meus amados irmãos. Tenha de bom ânimo, se o Senhor passou pelo que o Senhor passou, quem dirá nós, aleluia, glória a Deus. A igreja, aleluia, se não prevalecer, se não permanecer na presença do Senhor, firme na rocha, aleluia, se nós não carregarmos nossa cruz, aleluia, se nós não dermos bom testemunho, aleluia, o bom testemunho é do lado de fora, aleluia, quando nós vamos, aleluia, para o nosso trabalho, quando nós andamos, aleluia, quando nós vamos para o mercado, louvado seja Deus, quando nós vamos no açougue, na padaria, aleluia, aí o Senhor vem quem nós somos verdadeiramente. É muito fácil pegar uma Bíblia, aleluia, e ir para a igreja, aleluia, e dar uma de santo. Eu quero ver você, aleluia, oh glória, ser verdadeiro, continuar sendo a mesma pessoa que você é do lado de dentro, você ser do lado de fora, aleluia. Meus amados irmãos, o verdadeiro, aleluia, cristão, o verdadeiro, glória a Deus, aleluia, o cristão, o servo do Senhor, aleluia, o crente, aleluia, ele, aleluia, ele combate o bom combate, aleluia. Nossa luta não é, aleluia, contra a carne, mas sim, aleluia, contra toda a potestade do inferno, aleluia, meus amados irmãos. Nós devemos carregar nossa cruz, porque nós somos luz, aleluia, e a luz tem que brilhar no meio das trevas, não as trevas brilhar no meio da luz, aleluia. Meus amados irmãos, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, nós crente, aleluia, cristão, nós devemos brilhar como as estrelas do céu no meio das trevas, aleluia. A luz tem que clarear as trevas, aleluia, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, tem jeito para a minha vida e para a tua vida, aleluia. Meus amados irmãos, Jesus está voltando, aleluia. Nós podemos perceber, aleluia, as igrejas estão vazias, aleluia, muitos estão indo para a igreja, aleluia, glória a Deus, mas não estão, aleluia, verdadeiramente, aleluia, entregando a sua vida verdadeiramente ao Senhor, servindo o Senhor de corpo, alma, espírito em verdade. Muitos só servem o Senhor só de boca, só de lábios, com o coração cheio, aleluia. Meus amados irmãos, nós devemos liberar o perdão, aleluia. Não é fácil liberar o perdão, mas nós devemos perdoar, nós devemos ser como os pequeninos, devemos ser como as crianças,
aleluia, para entrar no reino do céu, aleluia, o céu é tomado à força, nós devemos se sacrificar, aleluia, como assim, diácono Rodrigo, se sacrificar, aleluia, meus amados irmãos, nós devemos, aleluia, fazer a vontade do Senhor, aleluia, pregar o evangelho, aleluia, viver aquilo que prega, aleluia, quantos não tem pregado, mas não tem vivido, aleluia, glória a Deus, meus amados irmãos, o Senhor vê quem nós somos dentro da nossa casa, aleluia, o Senhor vê quem nós somos, aleluia, aí fora, aleluia, se nós estamos fazendo a vontade dele, será que verdadeiramente estamos fazendo a vontade dele, aleluia, eu não posso falar, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, falar que eu estou salvo, aleluia, mentira minha, aleluia, se eu não permanecer firme na rocha, na presença do Senhor, não fazer a vontade dele, naquele grande dia, aleluia, os livros vão ser abertos, aleluia, glória a Deus, aleluia, se meu nome não estiver no livro da vida, aleluia, ele vai me lançar no inferno, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nosso Jesus, aleluia, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, aleluia, vai você pensando que Jesus também não lança no inferno, ele lança, aleluia, com tristeza, aleluia, não é com alegria que ele irá fazer isso, mas, meus amados irmãos, isso serve para mim e serve para você, aleluia, se nós não dermos bom testemunho, aleluia, até a vida do Senhor, se nós não permanecemos, aleluia, nós, aleluia, seremos lançados no inferno, aleluia, glória a Deus, meus amados irmãos, quantos não têm envergonhado o evangelho de Jesus Cristo, aleluia, as pessoas, aleluia, só querem pregar, aleluia, só pregar sobre carro, só pregar sobre bens materiais, mas não querem pregar salvação, aleluia, cura, libertação, meus amados irmãos. A igreja do Senhor é como um pronto-socorro, aleluia. Um dia eu estive doente, aleluia, e quantas pessoas não estão doentes aí do lado de fora, aleluia, precisando de uma palavra, muitos passam pelas pessoas, mas não querem deixar uma mensagem, falar, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus tem um plano na sua vida, aleluia. O Senhor te ama muito, glória a Deus, aleluia, meus amados irmãos, glória a Deus, aleluia. É melhor entrar pela porta estreita, o caminho apertado, aleluia, mas é o caminho que vai te levar para a salvação, glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, eu venho falar para vocês que não é fácil, aleluia, servir a Jesus Cristo. Vem as barreiras, vem as dificuldades, vem as afrontas, aleluia. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha ungir os meus ombros, aleluia. No mundo, aleluia, tereis aflição, louvado seja Deus. Mas o Senhor venceu, aleluia. E muitas das vezes o Senhor vem querer nos provar para ver se nós estamos, aleluia, aprovado, aleluia, para nós recebermos nossa vitória, aleluia. Muitas das vezes nós pedimos as coisas ao Senhor, mas nós devemos saber pedir as coisas para o Senhor. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Meus amados irmãos, nós devemos, aleluia, dobrar os nossos joelhos, aleluia, na madrugada, apresentar o nosso dia diante do Senhor, agradecer pelo ar e o fôlego de vida, agradecer ao Senhor por tudo, aleluia, que o Senhor tem feito na minha vida, tem feito na sua vida, aleluia, só de nós estarmos de pé, aleluia, só de nós estarmos, aleluia, na presença do Senhor, só de nós estarmos respirando, aleluia. Olha só o dia lindo e maravilhoso que o Senhor preparou para mim, para você, aleluia, que tarde linda e maravilhosa, que dia ensolarado, louvado seja Deus, aleluia. Muitas das vezes, aleluia, o crente, o evangélico, ele só sabe reclamar, murmurar, mas nós devemos dar graça ao Senhor por tudo, aleluia, glória a Deus, pelo lar que nós temos, uma casa que nós temos para morar, louvado seja Deus, nós devemos agradecer pela nossa alimentação, pelo nosso ministério, nós devemos interceder pela vida dos pastores, aleluia. Meus amados irmãos, o evangelho de Jesus está bagunçado, aleluia. Muitos, aleluia, estão dentro da casa do Senhor, mas estão olhando para o irmão da direita, para o irmão da esquerda, estão falando mal dos irmãos, aleluia, olhando para as vestes, aleluia, estão olhando para ver se o irmão prega melhor, se o irmão louva melhor. Meus amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Nós podemos perceber, aleluia, que muitos acabam até se frustrando, aleluia, por causa dessas coisas, aleluia. É uma fofocaiada no meio da igreja, não que já se viu isso, meus amados irmãos. Mas, se nós viemos olhar para essas coisas, nós não vamos
continuar, não vamos permanecer, nós só devemos ir para a casa do Senhor e olhar para o alto céu, para Jesus Cristo, aleluia, que é o Salvador da minha e da tua alma, meus amados irmãos. Aleluia, nós devemos honrar nossos pastores. Louvado seja Deus, aleluia. Os pastores, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eles vêm querer nos ensinar, aleluia. Eles foram capacitados para nos instruir, aleluia, glória a Deus. Nós somos ovelhas, nós devemos ouvir a voz do pastor, aleluia, como Davi, o pastor de ovelhas, aleluia, apacentava as suas ovelhas, aleluia. Então, meus amados irmãos, os pastores são como os anjos da igreja, aleluia. Nós devemos interceder pela vida dos pastores, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o cordeiro de adivinho, aleluia. Meus amados irmãos, aleluia, a igreja vai estar naquele grande dia do juízo final, aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, muitos, aleluia, que pensam, aleluia, que estão pregando a palavra do Senhor, aleluia, mas se não viver aquilo que prega, aleluia, naquele grande dia o Senhor irá dizer, aleluia, louvado seja Deus, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Como assim, diácono Rodrigo? Aleluia, quantos pastores, aleluia, não estão dentro da casa do Senhor, mas estão com a vida toda errada, com a vida bagunçada, aleluia. O Senhor nos conhece, aleluia, que nós somos na presença do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Naquele grande dia vai estar pastor, vai estar obreiro, vai estar diácono, vai estar missionária, vai estar bispo, aleluia. A igreja vai estar naquele grande dia, meus amados irmãos. Primeiramente, aleluia, o Senhor, louvado seja Deus, o Senhor irá, aleluia, julgar, aleluia, a igreja, aleluia. E o Senhor irá perguntar a cada um qual foi as obras que nós fizemos para o Senhor, aleluia. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos fazer a boa obra, aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Meus amados irmãos, o Senhor amou aquelas almas que estão no inferno, aleluia, glória a Deus. Mas será que aquelas almas que estão no inferno, no dia de hoje, aleluia, será que elas amaram o Senhor um dia? Até amaram o Senhor, mas, meus amados irmãos, mas não permaneceram. Aleluia. Hoje eu tenho a minha oportunidade de adorar o Senhor, louvar o Senhor. É por isso que eu tenho que cuidar da minha salvação. Aleluia. Poxa, aleluia. Se eu der uma brecha, o inimigo, ele rouba aquilo que eu tenho de precioso. Aleluia. Glória a Deus. É a coroa da vida eterna, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Não sei qual o motivo, circunstância, as pessoas que hoje estão no inferno, num lugar chamado Hades, eles, meus amados, hoje eles clamam pelo Senhor. No inferno não, onde é um lugar onde quem mais se clama por misericórdia. Eles gritam, eles clamam por mais uma oportunidade, mas, meus amados irmãos, agora ele já não tem mais. Meus amados irmãos, nós que estamos nessa terra, aleluia, nós devemos, aleluia, só olhar para o Senhor, só dar a voz para o Senhor. Nossos ouvidos têm que estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, aleluia. É o Consolador, aleluia, que me guia, é o Consolador que te guia, aleluia, meus amados irmãos. É difícil para receber o Espírito Santo, mas é muito fácil para perder o Espírito Santo. Ele sai quando você menos perceber, ele já saiu, meus amados irmãos. Quantos não estão fracos na fé, meus amados irmãos? Aleluia, muitos, aleluia, estão dentro da casa do Senhor, atacando as pessoas, estão pregando, aleluia, mas estão pregando na carne, estão atacando as pessoas, meus amados irmãos. Que evangelho é esse? Está parecendo luta livre, meus amados irmãos. A nossa luta, como eu já disse, aleluia, não é contra os irmãos, meus amados irmãos, é contra toda cárcere de demônio, toda a potestade do inferno, meus amados irmãos. Aleluia, nós devemos ser como um exército de irmãos, louvado seja Deus. Nós devemos, aleluia, se ajuntar um com o outro, aleluia. Vamos falar assim,
Vamos buscar as almas aí fora. Vamos fazer a vontade do Senhor. Hoje, aleluia, eu tenho um amor grande pelo que o Senhor fez na minha vida. Aleluia, glória a Deus, meus amados irmãos. Hoje eu tenho sede de buscar as vidas, as almas aí fora. Aleluia, mas a Bíblia vai dizer que não é nem pela força nem pela violência. Aleluia. Meus amados irmãos, é aquele que falar que nunca ouviu a palavra do Senhor, que nunca ouviu uma mensagem, ele é mentiroso, aleluia, pois o evangelho está sendo pregado aos quatro cantos do mundo, aleluia. Hoje o evangelho é pregado dentro dos hospitais, é pregado dentro das cadeias, aleluia, meus amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Eu falo isso, amada igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Um dia eu estive, aleluia, preso, meus amados irmãos, mas lá eu recebi a palavra do Senhor, aleluia. Lá eu também li a Bíblia também. Lá o Evangelho foi alcançado, aleluia, através de Jesus, aleluia. O Senhor usou dos servos dele para levar a mensagem, o vídeo do Senhor, aleluia. Então, meus amados irmãos, o Senhor está vindo, aleluia. Em breve o Senhor virá vir buscar a amada igreja. Primeiramente, os mortos vão ressuscitar. E segundo, aleluia, a igreja vai ser arrebatada, aleluia. Meus amados irmãos, eu venho falar para você, vai ser triste aqueles que ficarem na grande atribulação, aleluia. Durante 5 meses, o homem ele vai pedir a morte e a morte não vai vir, aleluia. Pois o Senhor, ele que tem a chave do inferno, o Senhor que tem a chave da vida, aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. Este mundo, as coisas são tudo passageiras. Esse mundo não tem nada a oferecer. Arrependam dos seus pecados. Aleluia, o Senhor veio para todos, meus amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu não era nada, meus amados irmãos. Hoje eu estou na presença do Senhor, aleluia, para glorificar o nome do Senhor. Ai de mim se eu não fazer a vontade do Senhor. O Senhor tira a minha vida, aleluia. Se um dia eu pensar em olhar para trás, aleluia, hoje, nem para desviar eu presto, eu sirvo para isso, aleluia, pois hoje eu tenho o amor de Jesus Cristo aqui dentro da tábua do meu coração, aleluia, e o Senhor está batendo na sua porta. Qual porta? Que porta que é? Como assim, diácono Rodrigo? É a porta, é a tábua do seu coração, o Senhor bate assim, ó. Ele bate, todo dia ele bate na porta do seu coração. Se você deixar Jesus entrar, ele vai mudar a sua vida, aleluia. Ele muda, aleluia, a vida do ser humano, aleluia. Mas nós devemos, aleluia, acreditar, depositar a nossa fé, aleluia. Que tudo o Senhor faz, aleluia. O Senhor cuida de nós, aleluia. Meus amados irmãos, aleluia, pode vir um vale, o deserto, a tempestade, aleluia. Mas, aleluia, o Senhor, aleluia, o Senhor cuida, aleluia, dos verdadeiros servos do Senhor. O Senhor cuida de mim, cuida de você, aleluia. Quanto livramento o Senhor não deu para mim, o Senhor não deu para você, aleluia, meus amados irmãos, aleluia. Nossa, aleluia, não era nem dignos de receber o amor de Jesus Cristo, aleluia. Mas o Senhor veio, o Senhor amou, aleluia, o Senhor ama, aleluia, o Senhor continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e de todo sempre, aleluia, passa os céus e a terra, a sua palavra não vai passar, mas fiel que o Deus do Todo-Poderoso nunca houve e não haverá, aleluia, meus amados irmãos, nós devemos, aleluia, glória a Deus, adorar o Senhor, aleluia, verdadeiramente, aleluia, com corpo, alma, espírito em verdade, santidade e santificação, aleluia, oh glória. Aqui, meus amados irmãos, aqui no verso 37, aleluia, do texto vai dizer, aleluia, do livro de Mateus, do capítulo 25, do verso 31, vai dizer: então os bons perguntarão ao Senhor, quando foi que ouvimos com fome, e lhe demos comida, ou com sede, e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiros e recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos?
Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-los? Aleluia, glória a Deus, meus amados irmãos. Aleluia, nós como servo do Senhor, aleluia, nós devemos ajudar as pessoas, aleluia. As pessoas que estão caídas, aleluia. Os moradores de rua, aleluia. Glória a Deus, as pessoas, os dependentes químicos, aleluia. As pessoas que estão na cadeia, pessoas que estão nos hospitais, aleluia. Quando nós vamos, aleluia, fazer a obra do Senhor, vamos visitá-lo, essas pessoas, aleluia. As pessoas, aleluia, que estão enfermas, que estão doentes, aleluia. As pessoas que estão acamadas, aleluia. Quando nós ajudamos aos pobres, aleluia, nós estamos, aleluia, fazendo a vontade do Senhor, aleluia, glória a Deus. Assim, meus amados irmãos, assim nós devemos ser, aleluia, glória a Deus. Nós devemos ajudar ao próximo, aleluia, nós devemos amar os nossos irmãos como a si mesmo, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor nos amou, aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós devemos todos os dias se arrepender dos nossos pecados, aleluia, pedir perdão ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim, pois eu sou falho, eu sou pecador. Me ensina a te servir, me ensina a orar, me ensina a pregar, me ensina a jejuar, me ensina a estar no centro da tua vontade, me ensina a te servir com excelência. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, aleluia, glória a Deus. Lá no livro de Jó vai dizer, aleluia, na Bíblia vai dizer que Jó foi um homem temente a Jesus, a Deus, aleluia. Ele perdeu tudo, ele perdeu os seus bens materiais, ele perdeu sua família, ele perdeu o gado, ele perdeu tudo, aleluia. Mas ele não deixou de adorar o Senhor, aleluia. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. O Satanás, o diabo, ele se levantou, aleluia. Ele pediu para o Senhor, para que viesse, aleluia, que o Senhor permitisse que Jó perdesse as coisas dele tudo, perdesse os bens materiais, perdesse tudo aquilo que ele tinha, aleluia. E Satanás, ele pegou e falou assim, toca naquilo que o Senhor deu para ele, para ver se ele não vai te abandonar, aleluia. E Jó, aleluia, ele perdeu tudo que ele tinha, aleluia, e depois, aleluia, ele ficou enfermo, aleluia. Ele raspava o seu corpo com caco de vidro, com pedra. Louvado seja Deus, aleluia. Então Jó, aleluia, ele permaneceu, aleluia. É muito fácil adorar o Senhor quando as coisas vêm caminhando bem, aleluia. É muito fácil adorar o Senhor quando a sua geladeira está cheia, quando seus armários estão cheios, aleluia. Quando o celeiro está cheio, aleluia. Eu quero ver adorar o Senhor, aleluia. Quando vem, aleluia, vem a dificuldade, aleluia, quando a porta de emprego ela fecha, aleluia, quando as coisas começam, aleluia, a dar errado, aleluia. Mas, meus amados irmãos, aleluia, Jó, ele continuou adorando a Deus, aleluia. Ele falou assim, aleluia, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Até a mulher dele, aleluia, disse para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, aleluia. Mas Jó permaneceu, aleluia, na presença do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aleluia, que nós estamos sendo na presença do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me conhece, o Senhor te conhece, aleluia. Nos conhece verdadeiramente que nós somos na presença dEle. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui, no verso 41 vai dizer, aleluia, depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, aleluia, os que vão estar à esquerda do Senhor, aleluia, vão ser as cabras, aleluia, vão ser aqueles, aleluia, que continuaram na prática do pecado, aleluia, aqueles, aleluia, que morreram sem Cristo Jesus, aleluia, aquele que morrer sem a sua salvação, é aquele que não pedir perdão pelos seus pecados, aleluia, que não entregar a sua vida a Jesus Cristo, aleluia, naquele grande dia o Senhor irá colocar à esquerda no grande dia do juízo final, aleluia, e o Senhor irá dizer assim, aleluia,
para aqueles, aleluia, que vão estar à esquerda, o Senhor irá dizer, louvado seja Deus, aleluia. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Aleluia, aqueles que morreram sem Jesus Cristo, aleluia, o Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor irá condená-lo a cada um, aleluia. E o Senhor vai dizer, aleluia, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Louvado seja Deus, aleluia. Assim, aleluia, aqueles, aleluia, no grande dia do juízo final, aleluia, eles vão perguntar, vão questionar o Senhor, vão questionar a Deus, aleluia, dizendo assim, então, eles irão perguntar, eles perguntarão, Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O Senhor, o nosso Rei Todo-Poderoso, aleluia, oh, glória. O Senhor irá dizer assim, responderá, eu afirmo a vocês, isto é verdade, todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Aleluia, oh glória. E Jesus terminou assim, portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Aleluia. Aqueles que vão estar à direita, que vão estar com os seus nomes no livro da vida. Aleluia. O Senhor, nosso Jesus, irá dizer, irá chamá-lo. Vem, bendito de meu Pai, recebam o reino preparado pelo Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. O reino preparado por Jesus, aleluia, Jesus Cristo, o Nazareno, o grandão da Galileia, aleluia. Meus amados irmãos, está tudo preparado, aleluia. A linda cidade, a nova Jerusalém nos espera, aleluia. E hoje eu venho perguntar para mim mesmo e para vocês, aleluia. Quem nós estamos servindo verdadeiramente? Será que nós estamos, aleluia, num caminho, aleluia, sendo sincero, verdadeiro, aleluia, estamos na presença do Senhor, estamos fazendo a vontade do Senhor, meus amados irmãos, aleluia. Ai de mim, aleluia, se eu não permanecer, aleluia, na presença do Senhor, aleluia. Meus amados irmãos, a salvação é individual, aleluia. Se a sua família, aleluia, ela não quer vir para a presença do Senhor, meus amados irmãos, apenas você que é cristão, que é servo do Senhor, dobre os seus joelhos e apresentem eles em oração, que o Senhor, aleluia, o Senhor cuida, aleluia, glória a Deus, como eu já disse, não é nem pela força nem pela violência, é através de mim, através de você, do seu comportamento, através do seu caráter, do seu testemunho, quem você é, aleluia, no meio dos seus parentes, aleluia, do seu patrão, aleluia, no seu trabalho, quem você é no seu dia a dia. As pessoas vão olhar para você, aleluia, e muitas delas vão vir para a presença do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o Rabalacalabacébia, o Rabalacalabassuba, Espírito de Deus, a verdade. Oh, meu Pai, tem de misericórdia, Senhor, meu Pai. Liberta, Senhor, meu Pai. Cura, meu Pai. Salva, Senhor, meu Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, aleluia, nós devemos apenas orar e interceder. Aleluia. Pois quem faz a obra é Jesus, é o Todo-Poderoso. Aleluia, é o nosso Deus, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Assim, meus amados irmãos, é a mensagem que eu deixo, aleluia, para a meditação
da amada igreja do Senhor para vocês, aleluia. Meus amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Você que se encontra na situação, aleluia, uma situação difícil, aleluia, que se encontra no mundo das drogas, da bebida, da prostituição, abandone isso, aleluia. Um dia eu estive, aleluia, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, aleluia, mas hoje eu estou na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu era dependente químico, aleluia, aleluia, eu vivia bebendo, aleluia, eu bebia cachaça, meus amados irmãos, eu estava na prática, fazendo as coisas erradas do mundo, mas, aleluia, hoje eu estou na presença do Senhor, e hoje eu vim trazer a mensagem do Senhor para vocês, aleluia, que estão nessa situação, aleluia, que estão com a alma abatida, angustiada, que estão sofrendo. Eu venho dizer para vocês que tem jeito para a tua vida. Jesus está assim, ó, está de braços abertos para vir, aleluia, para vir te salvar, aleluia. Meus amados irmãos, louvado seja Deus, aleluia. Abandone, aleluia, as coisas do mundo e venha para Jesus, aleluia. Só confie e acredite que o Senhor, aleluia, tudo Ele fará na sua vida. Louvado seja Deus. Assim, eu agradeço a Deus pelo tudo que o Senhor fez na minha vida, aleluia. E hoje eu venho, aleluia, deixar a mensagem, aleluia, para falar para vocês que ainda há esperança para a tua vida. Aleluia, o diabo ele é mentiroso, ele vem querer colocar na cabeça das pessoas que não tem jeito, que a sua vida não vai mudar, mas ele é mentiroso, aleluia. Eu venho dizer, aleluia, glória a Deus, aleluia, que há um jeito, aleluia, para a tua vida, tem jeito sim, aleluia, o nome é Jesus Cristo, aleluia, que está no céu, aleluia, ele tem jeito para a tua vida, aleluia, ele te ama muito, ele te ama, ele te quer, ele quer salvar a tua alma, aleluia, glória a Deus. Assim eu deixo essa mensagem para vocês, aleluia, para todos que estão, aleluia, vendo, aleluia, essa pregação nesta linda tarde de terça-feira. Aquilo que o Senhor deixou no meu coração, eu venho com amor e com carinho a dizer para todos vocês que Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, aleluia, que Jesus salva, cura, liberta, renova e restaura, e muda a sua vida, e te leva para o céu e te salva, aleluia. Assim eu agradeço, no nome de Jesus Cristo, por esta rica e amada oportunidade, no nome de Jesus, amém. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus, amém.